O Noite Companhia está de volta e hoje vamos falar sobre a vida das pessoas impacientes. A impaciência é uma característica humana muito comum, né? A gente lida com seus efeitos todos os dias. No programa de hoje vamos ver como é que a impaciência atrapalha a vida das pessoas. A impaciência é um estado emocional que se caracteriza pela falta de tolerância diante de algumas situações que envolvem, por exemplo, espera, atrasos ou qualquer outra coisa que não ocorra no ritmo desejado. As pessoas impacientes muitas vezes experimentam aí uma sensação de inquietação, de irritação, até mesmo de frustração quando as coisas não acontecem rapidamente ou até de acordo com as expectativas que elas mesmas criaram. Reações assim podem se manifestar em diferentes momentos da vida, né? Desde as relações com outras pessoas, em casa, no trabalho, no trânsito e em outras situações do dia a dia, né? O sujeito impaciente, ele pode, na maioria das vezes, estar buscando aí uma gratificação imediata, e ele também tem dificuldade em lidar com a demora ou com situações que exigem tempo. Pessoas impacientes podem sentir desconforto quando esperam pela conclusão de alguma coisa. E essa característica acaba tendo um impacto tanto no bem-estar emocional da pessoa, quanto no desempenho das suas atividades. É bom a gente deixar claro que a impaciência não é necessariamente uma característica negativa. Ela pode ajudar a impulsionar aí a produtividade, a busca para alcançar metas. Só que o problema é o excesso de impaciência. A pessoa impaciente acaba tomando decisões por impulso e fica com estresse crônico, tem problemas nas relações interpessoais também, né? O equilíbrio entre a busca por resultados rápidos e a capacidade de lidar com a espera e também os processos mais demorados são essenciais para diferenciar uma impaciência saudável de uma impaciência crônica. A impaciência se manifesta de várias formas e é claro que os sinais eles podem variar de pessoa para pessoa. Eu convivi com algumas pessoas impacientes e pude observar algumas coisas que me chamaram a atenção. Eu tive um funcionário que ele deixava transparecer a impaciência dele fazendo movimentos constantes, tipo mexendo com as pernas, ou então batucando os dedos, né? Outra característica dele era ficar trocando de posição o tempo todo. Eu tive também um colega que vivia irritado, né? Ele expressava frustração, impaciência e irritação diante assim de um atraso ou situações que não estavam progredindo conforme o planejamento dele. Mas tem um gesto clássico dos impacientes. É olhar para o relógio com a frequência muito grande. O cara verifica o tempo frequentemente, né? E especialmente naquelas situações em que há espera ou atraso. Olha, eu já vi pessoas que demonstram impaciência respirando aceleradamente, principalmente quando elas estão ansiosas para que alguma coisa realmente aconteça. Tem também aquelas que apresentam expressões faciais que estão associadas aí à tensão, como franzir a testa, apertar os lábios, revirar os olhos. A impulsividade também é outra característica do impaciente. A impaciência faz com que ele tome decisões rápidas, né, sem considerar totalmente as consequências, especialmente quando ele tem pressa para obter resultados. Mas as características dos impacientes, elas não param por aí não. Interromper os outros durante a fala, demonstrando assim dificuldade em ouvir completamente antes de responder, ou então aumentar a velocidade do que está falando para comunicar uma mensagem rapidamente, também são características, né? O sujeito impaciente, ele tenta encontrar maneira de acelerar os seus processos ou evitar etapas que pareçam demoradas. Ele tem dificuldade para esperar, não importa o quê.
A incapacidade de aguardar por longos períodos de tempo sem se sentir desconfortável ou agitado, isso aí é impossível para ele. E aí os sinais físicos aparecem: tensão muscular, aperto nas mandíbulas, punhos cerrados. Esses são alguns dos sinais físicos de estresse. Mas é sempre bom deixar claro que uma impaciência ocasional é uma reação humana, normal. Ela só não pode se tornar dominante, né? Porque aí começa a interferir significativamente na qualidade de vida da pessoa. A impaciência, ela pode ter um impacto significativo nos relacionamentos interpessoais, né? Afetando aí a dinâmica e a qualidade desses relacionamentos. Durante muitos anos da minha vida profissional, eu convivi com um patrão que era muito, mas muito impaciente. Quando alguém queria falar alguma coisa com ele fazia a seguinte colocação: o que você quer? Começa pelo fim. Tinha uma outra frase que mostrava que ele não tinha muita paciência para ouvir as pessoas, né? Ele dizia o seguinte: você não precisa me contar isso. Se isso já está na sua cabeça, não precisa ocupar a minha. Se eu quiser saber, aí eu te pergunto. Mas a impaciência, às vezes, prega algumas peças. Numa ocasião, eu presenciei uma conversa entre esse meu patrão e um sobrinho dele, que se chamava Jorge. O diálogo foi mais ou menos o seguinte: diga aí, Jorge. Ô tio, você se lembra da tia Maria lá de Pernambuco? Pois é, ela está muito doente, eu estou muito preocupado com ela. Os últimos exames que ela fez, ele estava falando aí. Meu patrão interrompeu o sobrinho, né, e disse: começa pelo fim, Jorge, fala logo o que você quer. Aí o sobrinho nem titubeou, virou para ele e disse: você pode me emprestar 50 mil? Na mesma hora o patrão perguntou, né, para que você quer 50 mil, Jorge? E a resposta foi surpreendente, né? Era isso que eu estava tentando explicar. Haja paciência, né? Até o nosso próximo podcast.